Em linguagens como C, Java e várias outras, matrizes são simplesmente arranjos ordenados de valores. E por isso mesmo são mais conhecidas pelo nome de arrays, são designadas como arrays. Entretanto, em MATLAB e no Scilab, matrizes correspondem efetivamente às matrizes que nós conhecemos da álgebra linear. E as expressões aritméticas do Scilab refletem exatamente isso, certo? Ou seja, as matrizes são interpretadas como matrizes da álgebra linear. Então, as variáveis cujos valores são matrizes numéricas, as operações aritméticas usuais, elas são entendidas pelo Scilab como operações matriciais. Então, dessa forma, então, A vezes B, né, A asterisco B, designa o produto matricial, segundo as regras da álgebra linear, da matriz A pela matriz B. Então, operações, quando a gente deseja, ao invés disso, fazer operações elemento a elemento, a gente precisa utilizar esses símbolos da aritmética, o asterisco, o circunflexo, que é a exponenciação. A gente nos precede de um ponto, isso significa que a gente quer uma operação ponto a ponto e não a operação segundo as regras da álgebra linear. Isso vai ficar claro através de vários exemplos que eu vou dar agora em seguida. Vamos ver primeiro soma e subtração. Matrizes de mesmas dimensões podem ser somadas ou subtraídas. Nós tivemos essas matrizes aqui, tá bom? X, 1, 2, 3 na primeira linha, 4, 5, 6 na segunda, e Y, 10, 20, 30, 40, 50, 60. X mais Y é, então, a soma elemento a elemento deles aqui. Tá bom? Então, o resultado é isso daqui. Tá bom? 1 mais 10, 2 mais 20, 3 mais 30, 4 mais 40, 5 mais 50, 6 mais 60. Bom, que dá esse resultado aqui. X menos Y, mesma coisa. Tá bom? É a operação de subtração feita elemento a elemento. Tá bom? Então, 1 menos 10, 2 menos 20, que dá menos 9, menos 18 e assim por diante. Para o produto matricial, vamos ver aqui como que funciona. Tá bom? Então, aqui eu tenho X, tá bom? Que tem 2 linhas e 3 colunas, e Y, que tem 3 linhas e 2 colunas. Tá bom? O resultado de X vezes Y é esse, no caso aqui, é esse aqui. Tá bom? E por que é isso? Tá bom? É porque nós estamos seguindo exatamente a regra da álgebra linear. Tá? Esse 220 aqui, por exemplo, tá? É o produto escalar desta linha por essa coluna aqui. Tá bom? 1 vezes 10, mais 2 vezes 30, mais 3 vezes 50, que dá 220. O produto elemento a elemento, certo? Ele é definido quando as matrizes têm as mesmas dimensões. Então, digamos que a gente tem x e y. Se a gente fizer x vezes y, desse jeito que está aqui, eu tenho, então, isso aqui é o produto matricial. Tá bom? Então, o resultado disso é isso aqui, onde, por exemplo, o 70, tá bom? É 1 vezes 10 mais 2 vezes 30, que é isso daqui. Os outros elementos são construídos da mesma forma. Se a gente fizer, agora, repare, a diferença é muito pequena, tá bom? Aqui é ponto asterisco, tá? Visualmente, a gente comete muitos erros por causa dessa diferencinha aqui. A gente demora para descobrir. Isso vale quando as matrizes são quadradas. Quando elas não são quadradas, se uma for definida, a outra não é. Então, isso aqui, então agora é o produto elemento a elemento. Então, o resultado disso dá isso daqui, que é o que, gente? É 1 vezes 10, 2 vezes 40, 3 vezes 30, 4 vezes 40. 10, 40, 90 e 160. Então, ou seja, quais são as regras? Tá bom? A multiplicação de matrizes, que a gente já sabe da álgebra linear, ela é definida quando o número de colunas de A é igual ao número de linhas de B. E A, ponto asterisco, bom, ou seja, é o produto elemento a elemento, certo? Ele é definido quando A e B têm exatamente as mesmas dimensões. Essa regra vale quase sempre, porque só para simplificar a nossa vida, tá bom? Uma matriz ela pode ser multiplicada por um escalar, que é uma matriz 1 por 1. Tá bom? Então, por exemplo, se eu tiver essa matriz aqui, se eu fizer y igual a 2 vezes x, eu vou ter isso daqui. Ou seja, eu vou multiplicar todos os elementos de x por 2. Tá bom? Então, era 1, 2, 3 na primeira linha, 4, 5, 6, virou 2, 4, 6, 8, 10, 12. Quando as matrizes são quadradas, a gente pode definir a exponenciação, tá bom? X, por exemplo, para fazer x ao quadrado, x ao cubo. X ao quadrado, então, por exemplo, isso aqui designa o produto matricial x vezes x. Então, o resultado é esse daqui. Bom, se eu fizer x, ponto circunflexo, 2, certo? Aqui agora, bom,
é a exponenciação elemento a elemento. Então, agora, ou seja, isso daqui, que é a matriz x, multiplicado pela matriz x. Esse daqui, eu pego cada elemento da matriz x e elevo ao quadrado. Então, a resposta é essa daqui. Bom, 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado e 4 ao quadrado. A transposta de uma matriz, a gente designa simplesmente por a linha. Então, se eu fizer B igual a linha, se A é isso daqui, se eu fizer B igual a linha, eu terei em B a transposta da matriz A, que é exatamente isso daqui, tá bom? O 3 que estava aqui veio parar aqui, o 2 que estava aqui veio parar aqui, e assim por diante. A diagonal principal continua. Outra operação que é muito útil é a gente ter a matriz inversa de uma dada matriz. Tá bom? Coisa que naturalmente só é definida para matrizes quadradas. Então, a inversa de A, a gente tem uma função no Scilab que calcula. Essa função chama inv. Bom, aqui eu inventei esse nome aqui, tá bom? E A, estou calculando como inversa de A. E deu esses valores aqui, numericamente. Se A é inversa de A, o produto de uma matriz por sua inversa deve dar a matriz identidade, que é o que nós vamos testar aqui. Então, A vezes IA, tá? Um produto matricial da matriz pela sua inversa, nós esperamos que dê igual a matriz identidade. Não dá, gente, mas dá quase, tá bom? Ou seja, aqui a gente tem na diagonal principal uns, como a gente queria. Fora da diagonal principal, nós deveríamos ter zeros. A gente não tem zero, mas tem quase, tá bom? Isso é o nosso velho erro de arredondamento que nós estamos acostumados já. Tá? Então, sempre que a gente trabalha com números de pontos flutuantes, eles têm um número fixo de algarismo, isso força erros de arredondamento e que dão esse tipo de diferença aqui, que normalmente não tem nenhum efeito prático. Tá bom? Para todos os efeitos, um número da ordem de 10 a menos 16, tá bom? É um número muito, muito próximo de zero. Tá? E a mesma coisa, claro, vale para IA vezes A, que também deveria dar a matriz de identidade, e também quase que dá a matriz de identidade. Ou seja, fora da diagonal principal, no caso aqui ficou até um pouquinho melhor, a gente tem um elemento que é diferente de zero, mas é 10 a menos 17, sabe? Um número muito, muito pequeno. Se nós sabemos calcular a inversa, nós sabemos resolver sistemas de equações lineares. Por exemplo, nós queremos resolver AX igual a B, um sistema de equações lineares, onde, por exemplo, A é isso daqui, tá? Essa matriz, e B é isso daqui. Como que a gente resolve AX igual a B? A gente faz o seguinte, se AX igual a B, eu multiplico este lado e este lado pela esquerda, eu multiplico por A elevado a menos 1, tá bom? Pela inversa de A. Tá bom? Então aqui eu fico com A menos 1 vezes AX, bom, eu pego isso aqui e multiplico por A menos 1 e multiplico o outro lado também por o B, certo? Eu multiplico pela inversa de A. Então A menos 1 vezes A dá a matriz de identidade, que é multiplicado por X dá X. Então X é igual a A elevado a menos 1 vezes B. Ou seja, essa aqui é a fórmula que a gente precisa. Se nós fizermos isso aqui no Scilab, aqui está o comando de atribuição para a gente conseguir aqueles valores, tá bom? Da matriz A. O vetor B, eu vou fazê-lo dessa forma aqui. Mas repare que ao invés de eu ficar colocando ponto e vírgula aqui entre cada elemento aqui, o que eu fiz foi o seguinte, eu criei eu preciso do vetor coluna, né? O vetor B é um vetor coluna. E eu fiquei com preguiça de colocar ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula. Aqui são só 3 elementos, não seria tanto trabalho. Bom, mas uma coisa que a gente usa com frequência é isso aqui. Eu pego a transposta do vetor. Vamos para isso daqui, vai gerar esse vetor coluna aqui. Bom, então, eu quero então fazer o que? Eu quero x igual a menos 1, tá bom? A inversa de A multiplicado por B. Então, eu já tenho aqui então o valor de x. Se isso aqui é uma solução da equação, tá bom? O que eu devo ter? Eu devo ter AX igual a B. De tal forma que AX menos B, certo? Se eu fizer aqui resíduo igual a vezes x menos b, isso aqui deve dar um vetor coluna de zero. Vamos ver se dá mesmo? Bom, deu quase. Bom, ou seja, deu zero e aqui o nosso famoso erro de arredondamento.